Boa noite, tudo bem? Para você que tá vendo gravado, eu sou Tatiana Schiavinato e hoje a gente vai falar com a Cissa Geller do sexo. Ela é muito envolvida com esse tema. A Cissa aí, seja bem-vinda. Daniela Capel, a Cissa já chegou, a nossa convidada de hoje. Cissa que fala com tanta propriedade deste tema e também de autoestima. Vou chamar ela aqui para nossa live. Bem-vindos, Michael, Fabi, sejam bem-vindos. Estamos aguardando, ok? Depois de muito tempo aqui, vou começar a fazer novos encontros. E nesses encontros que eu vou fazer por aqui, estou chamando muitos convidados para falar para a gente temas relacionados com a maternidade, com a paternidade, tudo que envolve, né, principalmente a vida da mulher, porque eu percebo que o público daqui são muito mais mulheres. Então, além de falar sobre como criar com mais respeito, com menos violência, vou trazer aqui vários convidados para. Cissa, conseguiu ver aí? Tá falando aqui aguardando Cissa Geller responder. Alessandra, Maria Cláudia, seja bem-vinda. Acho que não foi, deixa eu ver. Chamei de novo, Cissa. Sejam bem-vindos, pessoal. Espero que seja muito bacana essa live para vocês. A gente vai falar então da sexualidade da mulher. Olá, Cissa, seja bem-vinda. Olá, boa noite. Boa noite, que bom que deu certo. Eu sempre fico com medo do Instagram, de dar pane, de não conseguir chamar as pessoas. Tudo bem? Primeiramente, seja bem-vinda. Queria te agradecer o convite. Minha primeira convidada aqui no Instagram. Tudo bem aí? Deu certo? Tudo certo. Eu tô só ajustando aqui o som. Ah, tá. Porque vendo, eu tô te vendo bem. Pessoal, vocês estão vendo Tá me vendo bem? Tem alguém cortado, que às vezes a gente acha que tá bem, e lá pro pessoal, às vezes aparece meio cortado, né? Então, falem pra gente. Então, eu só vou me apresentar rapidamente, se você tá chegando aqui e ainda não me conhece aqui no perfil. Eu sou Tatiana Schiavinato, sou psicóloga. Trabalho com adoção e com a parentalidade. E teremos várias lives voltadas, né, para os pais de diversos temas. E o primeiro tema que a gente achou bem importante foi a sexualidade depois do nascimento dos filhos, que fica bem conturbado. E aí queria que a Cissa se apresentasse um pouquinho, né, pra gente, para depois a gente começar. Meu nome é Silvana, eu sou psicóloga, mas sou mais conhecida como Cissa Geller, então é meu apelido que virou marca. Eu sou psicóloga, hoje eu atuo com autoestima, ansiedade, depressão e tenho falado muito também da questão de relacionamento e sexo. Então isso teve vários questionamentos de pacientes, eu comecei a receber várias questões em relação à sexualidade e eu comecei a estudar desde 2017, aí eu venho estudando sobre sexo, relacionamento e sexualidade, todas essas questões. Legal. E aí eu preparei umas perguntinhas aqui, Cissa, pra gente falar, né? Primeiro eu queria que a gente, se você pudesse nos ajudar, falar um pouquinho da sexualidade e o tabu em torno dela hoje. Não só para as mulheres, enfim, depois dos filhos, mas como em geral. Então, o sexo, ele não é somente para reprodução, né? Antigamente se fazia sexo só para se reproduzir, tinha essa ideia fixa na cabeça. Hoje o sexo, ele também é uma forma de relacionamento social. E o sexo, ele vem sendo encarado de uma forma bem diferente com o passar dos anos. Então, com a evolução, com a questão da tecnologia, com tudo mais que vem acontecendo, o sexo, ele tem hoje uma visão diferente, né, do que era em alguns anos atrás. Várias instituições tentaram e desejaram controlar o comportamento sexual das pessoas com discursos, com regras, gerou assim o tabu, né? Não pode isso, não pode aquilo. O sexo, ele
ele teve uma grande mudança a partir de 1960, que foi quando começou a liberação sexual, que foi a revolução sexual através das mulheres, que as mulheres começaram a pedir, a exigir direitos que elas não tinham. E aí o sexo, ele neste momento, né, a partir de 1960, o sexo ele se tornou uma liberação e uma afirmação, não só política, como social. E em torno disso tudo, o sexo hoje é bem diferente do que era antigamente. As pessoas casavam virgens, porque uma mulher que não casava virgem era considerada uma mulher fácil, era considerada uma mulher que não valia a pena, ela não tinha valor. Então, hoje, o sexo ele já não tem mais essa conotação de que as mulheres precisam guardar a sua virgindade, porque senão elas não terão valores, né? E isso também traz um outro questionamento. Com essa liberação do sexo que não é mais só por casamento, as mulheres começaram a exigir prazer, carinho, atenção, orgasmo. E isso traz também para os homens um questionamento de que gera insegurança, porque hoje a mulher ela trabalha, hoje ela tem aí condições financeiras diferentes, ela não é mais uma mulher 100% dependente desse homem. Então, além de tudo isso, essa mulher também quer se sentir bem, ela quer sentir prazer sexual com o teu parceiro. E o tabu em relação ao sexo também é muito ele está muito ligado a questões religiosas. Muitas religiões ainda pregam isso, de que as mulheres precisam casar virgem, de que as mulheres não têm esse direito de sentir prazer, de sentir orgasmo. Então, tem ainda algumas questões religiosas que se tornam ainda tabu. E as pessoas têm dificuldade de falar de sexo. Então, não se aprende sexo na escola, não se aprende sexo em casa. Outro dia eu estava fazendo a unha e as moças estavam conversando, né? Elas me seguem no Instagram. Elas estavam falando que aprenderam na rua. Aprendeu com um colega, que aprendeu com não sei com quem, com outro, mas não teve lição em casa, não teve conversa, né? O que é sexo? Vai direto para a prática sem saber exatamente o que é. Eu ia até te perguntar isso, se na sua visão, né, que estuda sobre esse tema, se você acha que melhorou essa questão de conversas em casa, né? Porque, pelo menos aqui no consultório, eu ainda vejo muitas questões de que não pode, ainda não é permitido falar, ou então um adulto, na minha época, sei lá, não falava sobre isso, e outros tabus, né? Não fala sobre sexo, não fala sobre dinheiro, não fala sobre muitas coisas, né? Como que você percebe nas famílias? Eu ainda tenho pacientes que falam que têm filhos adolescentes, que falam que têm dificuldade, que tantos filhos não conseguem falar de sexo em casa, como os próprios pais. Eles não sabem como abordar, e quando eles começam a abordar, mesmo que seja ali pelas beiradinhas, os filhos ficam todos envergonhados. Então, ainda existe uma dificuldade, sim, grande em casa de se falar de sexo. Ainda é tabu ainda em casa. É difícil falar de sexo em casa. Sim, e eu percebo que principalmente as mães, né, os pais, quando a criança é bem pequenininha, começa a fazer as perguntas, né? Mas como é que foi que eu nasci? Enfim, e que não cola mais aquelas historinhas e que fica bem difícil, né? Ainda tem muita dificuldade. Exatamente. Inclusive, é extremamente importante de responder esses questionamentos para a criança, inclusive explicar sobre as questões da sexualidade em relação ao corpo. Como hoje a gente vê muitos casos de abuso sexual, muitas vezes as crianças elas não fazem nem ideia que o corpo é dela e que outras pessoas não devem tocá-la, né, sem motivo. Se não for um médico para examinar, se não for para tocar por causa de uma ferida, se não for por uma necessidade. Então, a falta de educação sexual sobre sexualidade, ela também faz com que as crianças elas sofrem os abusos porque elas não sabem o que está acontecendo e que isso não é normal. Sim. Boa, bem lembrado, bem lembrado. E eu até trabalho isso bastante até aqui no Instagram, no sentido do quanto a gente pode favorecer certas coisas ruins quando a gente obriga as crianças a ficar dando beijo, a ficar dando abraço, quando elas não querem, né? Porque não deixa de ser algo que elas não querem, né? Uma coisa é dar bom dia, outra coisa é ficar dando beijo em outras pessoas. Então, pra gente prestar atenção, né, no corpo do outro, né? Assim, respeitar, né, o limite do outro. Eu acho bem importante. Cissa, e pelos seus estudos, pela sua experiência, o que você vê assim, de maiores dificuldades em relação à sexualidade das mulheres depois de ter filhos?
Então, é uma dificuldade, a primeira de todas, é uma dificuldade que eu percebo que já existe sempre. Em muitos relacionamentos, falta a comunicação. Então, a falta de comunicação, de conversar, de dizer, de validar o que eu estou sentindo, né? Estou triste, ou estou feliz, ou eu não gostei da forma com que você falou comigo, eu não gostei da forma com que você me tratou, não gostei da forma com que você me pegou no braço, né? Me puxou pelo braço. Então, a falta de comunicação é uma das questões que atrapalha aí na sexualidade após o nascimento dos filhos. Outra questão é o isolamento. Então, para evitar o confronto, para evitar a briga, o casal, a mulher ou o marido, eles se isolam. Então, não tendo a comunicação, esse isolamento também faz um ar de que está tudo bem. É como se tudo estivesse bem, mas não está. A gente tem questões para conversar, a gente tem questões para resolver, mas a gente não está entrando em contato. O sexo por obrigação. Né? Então, muitas vezes, eu escuto isso mais de mulheres. Muitas vezes, ela faz o sexo sem ter vontade, porque o parceiro já está pedindo há muitos dias, há muitos meses, e ela já não tem mais estratégia para negar. Então, é um dia dor de cabeça, um dia não sei o quê, outro dia é outra coisa. Isso também atrapalha muito, né? O sexo por obrigação. Muitas mulheres, elas perdem o tesão, elas perdem o libido pós o parto. E isso também tem tudo a ver com as questões da amamentação, com as questões do cuidado do bebê. Ela se volta 100% para cuidar daquele ser que depende dela. Então isso também atrapalha, então precisa ter aí um parceiro, um companheiro bem compreensível para entender que os primeiros momentos vão ser mais difíceis sim, mas que ele precisa estar junto. Né? Outra coisa é o excesso de trabalho de ambos. Então, muitas vezes, ambos trabalham demais e acabam não dando o devido momento para conversar, para estar juntos, para fazer sexo, para se tocar, para se conhecer, para se reconhecer, porque é uma outra vida depois que nasce o bebê, né? É um casal antes e um casal depois. E aí tem muita mudança, né, de comportamentos e de estímulos, porque é mais ou menos assim, eu já ouvi várias histórias nesse sentido. Estamos tentando engravidar. Transamos dia sim, transamos dia não, transamos dia sim, tem muita procura, tem muito libido, tem muita loucura, queremos engravidar. Quando a mulher fica grávida, isso dá mais ou menos uma estabilizada, não tem mais tanta necessidade de transar todos os dias. E aí tem uma queda. E aí, com esta queda, vai se prolongando os 9 meses da gravidez. Quando nasce o bebê, a mulher ela vai ficar, em média, aí 15, 20, 30 dias de quarentena. Eu não sei hoje, pelas pessoas que eu já escutei falando, não se faz mais hoje quarentena, né? Às vezes essa quarentena ela é antecipada. Então tem essa fase, e aí depois dessa fase não tem muito estímulo, falta o estímulo, falta a questão do toque, do carinho, do momento do casal, né? E aí, o que tem? Além de não ter estímulo, tem muito mais responsabilidades. E cansaço. Porque além de todas as... Sim, as responsabilidades, elas trazem esse cansaço, né? Não há corpo que aguente. E aí a vida da mulher, ela para no limiar que o foco dela não é mais só a vida que ela tinha. Então antes ela podia ir no cabeleireiro a hora que ela quisesse, sem se preocupar a hora de voltar. Ela poderia ir num barzinho com as amigas, ela poderia ir no supermercado sem pensar, né, que se eu tenho alguma coisa para fazer. Eu já ouvi pacientes dizendo para mim que tinha horário para voltar para casa depois da manicure. Chegava, fazia manicure correndo e já voltava, porque precisava dividir as trocas com o marido da criança. Então, assim, há muitas responsabilidades, o tempo fica curto, né? Fica difícil entrar em contato com essa sexualidade. A falta, muitas vezes, de companheirismo. Eu li alguns artigos em que muitas mulheres elas abrem parte, né, de saída com amigas, de manicure, de se cuidar, e o marido continua com a mesma rotina. Ele até ajuda um pouquinho, mas ele continua com a mesma rotina. Vai para o barzinho com os amigos num dia, vai para o futebol no outro, vai para o jogo não sei das quantas no outro, e a mulher ela continua ali. Ela continua prestando não só os trabalhos que ela fazia antes, como os cuidados com a criança. Então isso também acaba inviabilizando o tempo dela, né? O bem-estar, ela se descansar, ela estar bem para esse momento. E
parando para pensar, né? Eu já ouvi relatos também. Como é que, né, o cara vai querer a pessoa bem? Muitos homens que não compartilham dessa responsabilidade por igual, mesmo as mulheres que estão de licença, né? Ou seja, estão de licença maternidade e ficam lá com a criança o dia todo. Parece que os homens imaginam que ficar em casa vai dar tudo certo no final. E no final do dia vai estar lá bem para o sexo, sendo que ela ficou o tempo inteiro, seja amamentando, né, cuidando do choro, cuidando disso, cuidando daquilo. É muito esgotamento, né? E aí, às vezes, o homem chega de casa, chega em casa e não quer fazer nada, né? Não quer descansar porque está cansado do trabalho. E aí, como que a mulher vai ter pique, né? Vai ter ânimo, vai ter algum... Não, você, além de ficar sem ânimo, cansado, você fica com raiva, né? Com raiva daquela pessoa que chegou e não está colaborando, não está sendo parceiro. Então, eu vejo bastante isso ainda. Sim, falta muito companheirismo, falta romantismo também de tratar com carinho. A questão do companheirismo, muitas vezes as mulheres reclamam que os homens ficam dormindo, enquanto elas precisam acordar mais cedo para dar conta da criança, para dar conta da malinha que vai para a escola, para dar conta de se cuidar, né, de se arrumar para ir para o trabalho. E o marido dorme 1 hora, 2 a mais, enquanto ela tem que acordar muito mais cedo. O quanto ela vai se sentindo incompreensiva, o quanto ela vai se sentindo sozinha. Então, esses sentimentos não vão despertar ela para que ela tenha vontade de estar com aquele marido, para que ela tenha vontade de fazer sexo com ele e curtir numa boa. Ela está o tempo todo sozinha. Sim. Então, essa falta de companheirismo, de parceria, né? Porque é uma troca, precisa ter parceria, é uma divisão. Isso também atrapalha. E um dos fatores que também são principais é a questão do corpo. A mulher, depois da gravidez, nem todas as mulheres elas conseguem voltar para o peso que elas tinham antes. Isso atrapalha na autoestima, porque elas se sentem feias, elas não têm tempo para cuidar de si, porque está o tempo todo cuidando da casa, da criança. Então, muitas vezes, isso também faz com que ela tenha um olhar para ela que não é um olhar bom. É um olhar ruim, é um olhar negativo. Ela acaba não se cuidando, não cuida do cabelo, fica de qualquer jeito em casa, né? Usa as piores roupas. Então, ela não tem mais tempo para cuidar de si. Isso também vai criando um distanciamento em relação ao seu próprio corpo e ela não se sente, como que eu posso dizer, bem para poder estar compartilhando um momento a dois com um parceiro. Uhum. Tá, bem pensado. E como se sentir melhor, então, né? Acho que você falou um pouco de ter momentos a dois, eu acho super importante, né? Acho que eu sempre falo aqui que quando a gente se torna mãe, demora pra gente voltar com até a nossa própria identidade. Então, e a identidade também, a sexualidade, eu acredito, né? Que faz parte também da nossa identidade como mulher. E ter rede de apoio para que a gente possa sair um pouco, seja sozinhos, né? Para ver uma amiga, para fazer uma unha, seja com o casal, é super valioso, né? Super, assim, na saúde mental e também na parte do sexo. Mas como se sentir melhor, então, com a própria sexualidade? Então, ela precisa entender que não vai ser como era antes. Isso o casal precisa entender que agora tem um terceiro na relação. Não vai ser. E por isso, para eles estar bem, para se dedicar a essa criança, eles precisam também ter o momento do casal. Pode ser definido um dia por semana, pode ser um dia fixo, por exemplo, toda sexta a gente vai ter o nosso momento para conversar, para jantar, para tomar um banho juntos, para ir ao cinema, para de repente sair com amigos. Então, de definir um dia que é um dia do casal, porque eles vão estar, eles, sem a criança. E aí eu escuto muito isso, principalmente quando eu atendia pais, eu fazia essa solicitação, né? Mas como? Com quem eu vou deixar? Ele dá muito trabalho, né? Ela é muito danada, os avós não aguentam a ficar com ele por uma noite, por algumas horas durante a noite. E eles sempre acabam entrando numa desculpa que muitas vezes parece que o casal ele também não quer estar junto. Ao mesmo tempo que quer, mas não tem um esforço para estar junto. Então isso também atrapalha. Alguém tem que ceder, a família precisa ajudar sim, até porque quando nasce uma criança, nasce pais e mães, não vem com manual de instrução,
né? Ninguém sabe o que fazer. Nessa tentativa de acertos e erros, gera também muita frustração, muita dúvida. Será que eu estou fazendo certo? Será que não? Então, entrar em contato com isso e perceber que você está fazendo o que é melhor. Não tem receita, não tem certo, não tem errado. É importante que o casal se estimule, não só quando um quer sexo. Né? Muitas vezes eu escuto muito isso. Ah, ele só me procura, ele só vem me tocar quando ele está querendo sexo. Durante o dia ele passa por mim, eu sou uma tábua, ele não me viu, né? Ele não faz nenhum carinho, não faz nenhum gesto de carinho. Às vezes não liga para perguntar se está tudo bem, se eu preciso de alguma coisa. E muitas vezes quando eu peço, né? Passa no supermercado, passa na farmácia, passa em algum lugar, ele acaba não fazendo, ele acaba não passando, e muitas vezes ou eu tenho que sair correndo atrás para resolver, ou a gente fica sem aquilo que precisava. Então, essas faltas de comunicação, essas faltas de entendimento atrapalha também. E aí precisa ter esse estímulo, precisa ter esse contato, precisa ter o contato com o corpo, né? Tomar banho juntos, se tocar, mesmo que não vá para o ato, mas entrar em contato com o corpo do outro, mesmo que não tenha segundas intenções, para que você mostre para o outro que você está ali, e para que despertar esse corpo. Eu tô lendo um livro, e é muito engraçado, que ele fala assim, que ele não ia tocar a esposa até que ela decidisse querer fazer sexo com ele. Ok. Nesta brincadeira, passaram-se 8 anos e até então ela não pediu para fazer sexo com ele. E aí, o que eu, na minha análise, penso, né? Lendo este livro, é como se fosse um carro velho e enferrujado na garagem, porque não tem estímulo, não tem abraço, não tem carinho. Esse corpo ele vai meio que perdendo, né, o estímulo. Então, tudo bem, a gente não vai transar, mas hoje eu vou te fazer uma massagem, eu vou tocar no teu corpo, vou fazer uma massagem no teu pé, vou tocar no seu cabelo. Ou seja, para despertar esse corpo. Né, o estímulo não é só sexual, né? O estímulo é de não. contato físico, de estar junto, né? Sim, né? De dar um abraço mais apertado, um abraço mais gostoso, né? De dar um beijo. Os casais, eu escuto muito isso de casal, que ao longo do tempo não é mais beijo caloroso que é no início da paixão. É um selinho e tudo bem. Não tem mais aquele beijo gostoso, né? Que faz esquentar o corpo. Então isso faz falta. Né? Não deixar o distanciamento, porque às vezes eles vivem em prol da criança, fazem tudo para a criança, eles vão se distanciando como casal. Eles se tornam pais e eles deixam de ser o casal. Né? Então é importante que ambos também cuidem do corpo, que ambos façam uma atividade física, mesmo que não tenha tempo, mas arrume um tempo, que eles tenham tempo para sentar e comer juntos. Eu me lembro que quando eu fazia terapia, a minha primeira psicóloga, se eu não me engano, era terça e quinta, o marido dela, ele esperava ela para jantar, ele dava janta para as crianças, ele esperava ela para jantar porque ela chegava mais tarde, porque era o dia que eles conseguiam se encontrar, para ter um tempo maior com eles, né? Porque durante o dia, a semana era corrida, era criança, era um monte de filho, um monte de coisa. E ela falava que ele esperava ela religiosamente para jantarem juntos e para conversarem. E não era para conversar sobre as crianças, era para conversar sobre eles. Então, o quanto permitir que esses pequenos momentos aconteçam vão ajudando, né? Priorizar o momento do casal. E tem uma coisa muito importante. Como era a relação sexual antes da gravidez? Porque às vezes essa relação ela já era ruim, já não tinha procura, já não tinha carícia. Depois da gravidez, a tendência dessa relação é piorar. Né? Então, a gente precisa entender como é que era essa relação. Era uma relação intensa, era uma relação rápida, era uma relação demorada, duradoura, gostosa. Porque se ela não tinha muito entrosamento, depois que nasce o filho, vai distanciando. Eu já ouvi mulheres dizendo assim para mim, que elas preferiam colocar o filho para dormir junto da cama do casal, porque assim não existia nenhuma possibilidade do marido tocá-la. Então, ela quer de fato manter a relação, o casamento, ou ela só quer ser mãe a partir dali? Mas fico pensando, Cissa, se a cobrança, né? Você até citou, né? Que algumas pacientes suas, enfim, citam que por vezes fazem sem vontade mesmo, de tanto que, né? O marido, o parceiro, enfim, fica lá reclamando ou pedindo, enfim, não insistindo e tal. Se essa cobrança não é até pior para a mulher,
ter essa vontade, né? Diante dos filhos, que aumenta a responsabilidade, aumenta, enfim, o seu driblar as coisas lá, trabalho, filhos, casa, né? E tem alguém te cobrando. Será que isso não é pior? Ou, né, não seria melhor, então, investir de uma outra forma, que é isso que você está falando, de sair mais, fazer massagem, fazer uma dança, fazer um esporte junto, sei lá, fazer qualquer coisa junto, mas que não necessariamente com esse objetivo. Não, a gente vai fazer pra gente fazer mais sexo, mas de estar mais perto. Não sei se faz sentido, mas fico pensando nisso. Sim, a cobrança atrapalha e tem um fator que a gente vai falar que é um fator biológico. Os homens, é muito cruel isso, eu acho que devia ser igual. Os homens, eles têm, é como se eles tivessem um estímulo sexual no corpo todos os dias. Então, todos os dias, se eu não me engano, é testosterona. Todos os dias é como se ele tivesse esqueci o nome, soro na veia. Todos os dias ele está recebendo ali para ele ser estimulado sexualmente, para ele ter desejo, para ele ter vontade. A mulher, ela não é assim. A mulher, ela é diferente. A mulher, ela tem o ciclo menstrual todo organizado. Então, tem momentos, tem dias desse ciclo que ela tá muito mais louca. Ela vai subir pela parede, ela quer. Outros momentos, não. E a cobrança que vem depois da gravidez, muitas mulheres, elas realmente perdem o libido, né? Vai para o espaço esse libido. Essa cobrança atrapalha. Qual que é a minha sugestão? E como eu tenho trabalhado lá no consultório com pacientes que trazem essa queixa de falta de libido no geral, né? Estimular este corpo, porque o corpo ele não pode ser um carro na garagem. Se o corpo ele fica parado, ele vai enferrujar. Não, ele vai perder o estímulo, né? Nós estamos falando de um corpo que precisa o tempo todo de estímulos. Nós somos movidos a estímulos, a sons, a cores. Nós o tempo todo estamos sendo estimulados. Então, este corpo precisa. A sugestão é: abuse de massagens, abuse de beijos em todo o corpo, não só na boca, né? Sem o intuito de transar. A gente pode brincar de se tocar, tanto um tocando o outro, tanto um acariciando o outro, sem esse intuito. O próprio corpo, né, com o tempo dessas carícias, desse contato, o próprio corpo ele vai começar, é como se ele estivesse recebendo injeções de adrenalina. Não é isso, mas é mais ou menos nesse sentido. O próprio corpo ele vai começar a despertar através do toque do outro. Como se fosse, eu não sei se você vai pensando aqui, tô pensando na professora de Pilates, que fala que o músculo precisa ser acordado, né? Para fazer exercício físico. Então é mais ou menos isso também, então. É mais ou menos isso, é nesse sentido, porque o que acontece? O nosso corpo ele é uma máquina. Se a gente só come e fica sentado, né, 24 horas por dia, 365 dias por ano, a gente vai atrofiar. Isso é fato. Então, o nosso corpo ele precisa de movimento. No sexo é a mesma coisa. Tanto é que hoje está em alta muitas pessoas falando sobre exercícios de pomparismo. O pomparismo ele é muito bom não só em relação ao sexo, porque ele ajuda muito, ele reduz dores menstruais, ele ajuda a mulher a sentir mais prazer, a se conhecer melhor, a comandar o próprio corpo. Ele reduz aí o ciclo menstrual, então se a mulher fica menstruada 9, 5, 10 dias, vai reduzir. E é como se fosse realmente um exercício. Se você faz hoje e nunca mais, não vai funcionar. Né? Então, ele também ajuda no libido, ele aumenta o libido, porque a mulher ela começa a despertar mesmo uma parte nela que está lá adormecida. É nesse sentido. Então, é exatamente como atividade física. Se você tem um corpo todo musculoso e você para de fazer e para de se alimentar de uma forma mais saudável, vai voltar. E é verdade. É exatamente isso. É verdade, então, que quanto mais você faz sexo, mais você quer fazer, e o contrário também, ou seja, quanto menos você faz, menos você quer fazer? Sim, porque não tem estímulo. Você acaba mudando o seu estímulo para outras coisas. Por exemplo, pessoas que são loucas por trabalho, trabalham aí 24 horas por dia, todos os dias. O foco dela não é o sexo. Muitas vezes o foco dela é só o trabalho. Ela não está abrindo espaço para isso. Então isso não é importante, não é prioridade. E é a história do senhor, né? Eu só vou te tocar quando você quiser. Passaram-se 8 anos e ela não quis. E ela cada vez mais vai sentindo menos vontade. E com homem isso não acontece normalmente? Então, alguns casos raros,
Já tive relatos de homens que não se interessavam por sexo, não tinham vontade. Ah, Faziam exames, não tinha nenhuma questão biológica, estava tudo ok, mas simplesmente não tinha vontade, não tinha essa vontade de eu quero transar. O que acontece mais é com as mulheres. As mulheres têm mais falta de libido, alto nível de estresse também atrapalha, então muito estresse, né, no corpo feminino também acaba atrapalhando, né, gera muito cortisol, e isso acaba também não deixando ela estimulada, a cabeça está pensando em outras coisas, a mulher, ela pensando em sexo, ela age muito também com a cabeça dela precisa estar bem, o emocional precisa estar bem, e o então homem isso não? também interfere. Então, todos, assim, a maioria dos homens, pelo menos, é assim, ou seja, se tá estressante, se tá o mundo caindo, não tem problema. Tipo, o corpo funciona e tá tudo certo. Geralmente não, eu já escutei isso, né? Eu trabalhei igual ela o dia inteiro e tenho um trabalho estressante e eu não entendo, porque eu chego em casa morrendo de vontade, ela me diz que tá cansada, com dor de cabeça e não quer saber de nada. Então, é aquela velha história, né? Eu acho que o pessoal aí, se alguém que estiver aqui já ouviu isso, por favor, comentem. É assim, a mulher quando briga, né, com o marido, com o namorado, sei lá, pra fazer sexo, ela fala, não, a gente tem que ficar bem pra gente fazer sexo. O homem diz, não, a gente precisa fazer sexo pra ficar bem. Tipo, e nem isso Exatamente eles assim. concordam, né? Exatamente assim. Geralmente os homens, para desestressar, eles preferem fazer sexo. Já as mulheres, elas preferem estar desestressadas para fazer sexo. Não é regra, não é padrão, mas geralmente acontece assim. Tá. E pensa aqui, né? O quanto também a masturbação, né? Eu acho que ajuda nesse conhecimento do corpo, né? Ou seja, principalmente depois que nascem os filhos e que aí você fica muito afastado, né? Desse do seu corpo, você fica afastado até de você mesmo por um tempo, né? Só ali vivendo para aquele bebê, para aquela criança. O quanto é importante você voltar a se conhecer, né? Não só ter tempo para você, mas também se conhecer através da masturbação e ver o que você gosta, o que você quer. Olha, o que eu escuto e o que eu tenho lido é que muitas mulheres, elas nem sabem como é a sua vagina, elas não sabem como é o teu corpo, elas não conhecem, elas não se tocam, elas não sabem aonde elas sentem mais prazer. Né? Tem algumas pessoas que falam assim, ai, não toque no meu joelho que eu sinto coisinhas, não toque não sei aonde. Tem mulheres que não fazem nem ideia. A masturbação feminina é extremamente importante para que ela se conheça, para que ela conheça o corpo dela, para que ela aprenda a reconhecer momentos de prazer. Muitas mulheres têm muito tabu, muita vergonha em relação a se tocar. Né? Muitas mulheres falam que às vezes elas não conseguem sentir prazer consigo mesmas, né? Por tabu, por medo, por vergonha, o que os outros vão pensar, imagina, eu não posso fazer isso. Então é de extrema importância conhecer o próprio corpo. Já os homens, quando o homem se masturba demais, ele acaba não tendo tanto pique para que ele esteja lá na hora do sexo 100%. Então, muitas vezes é interessante que o homem evite muito Tá. se masturbar para que ele esteja bem, para que ele esteja preparado lá para o sexo, porque senão ele não vai ter muito estímulo também, Mas, né? Como se ele tivesse com um tanque de gasolina vazio, mais ou menos assim. mas com a mulher, você acha que isso não acontece? Então, se a mulher se masturba muito, ou enfim, ou tem essa prática comum na vida dela, isso não interfere na libido que ela vai ter? Isso não interfere desde que não seja extremo, né? Desde que não seja constante, todo dia, toda hora, e que ela só faça a masturbação, essa prática. Mas é importante que ela faça assim, de uma forma moderada, para que ela conheça o próprio corpo. Legal. E tem até, né, aquele seriado do Netflix que eu sempre indico, que é o Explicando sobre o orgasmo feminino. Assim, é surreal, é muito bom. É coisas que a gente nunca parou para pensar, assim, o que é o orgasmo feminino e como é que foram os estudos do orgasmo feminino, né? Que até nisso, ele é muito mais complexo, o orgasmo feminino, do que o do homem, né? A mulher pode ter vários tipos de orgasmo, enfim, vários pontos, sendo que o homem não, ele é mais simplificado a coisa, né? Então, vale muito a pena. Quem puder assistir, quiser conhecer mais, né? Explicando o orgasmo feminino no Netflix.
E, gente, pergunta, tá fazendo sentido? Boa noite, Ariel. Boa noite, pessoal. Tem alguma pergunta? Alguma dúvida? A Pascoal, a mulher precisa criar essa vontade com a ajuda do parceiro. Eu acho que em conjunto fica muito mais fácil, né? Alguma dúvida? O que mais, Cissa? O que você acha que você poderia ir falar, né, para as mulheres que estão tendo dificuldades neste momento, seja porque o marido, né, não compreende, seja porque não tem vontade nenhuma, seja porque os filhos dão, né, estão exigindo muito e aí não conseguem tempo para pensar. Ó, o Ariel, uma pergunta: como vocês entendem o machismo nessa questão? Então, em relação ao machismo, ainda assim, existem muitos homens que são cavalos, que tratam a mulher com ignorância, que tratam a mulher como um objeto, que não procuram dar prazer para esta mulher. Ainda existe muito homem que acha que a mulher tem que ser adolar, a mulher ela não pode ser independente, ela não pode ter opinião própria. Muitas mulheres ainda se omitem nisso. Já atendi casos de mulheres que apanhavam frequentemente e não tinham para onde ir, de os parentes, os pais não aceitar, e ela aceitava aquela relação ruim. Então, existe sim ainda questões de machismo bem forte. E muitas mulheres elas aceitam muitas situações ou porque não são independentes, ou porque têm vergonha, ou porque têm medo, ou porque às vezes já sofreram muito e aí elas não querem voltar para trás, voltar para casa dos pais, ou às vezes os próprios pais não aceitam. Muitas vezes eles falam que é melhor assim, né, ter um marido que bate ou que maltrata do que ser solteira, do que ser divorciada. Ainda existem sim essas questões e muitas mulheres ainda acham que isso é normal. Muitos homens grosseiros, violentos, que força a transar sim, é quando eu quero, na hora que eu quero. Se você não quer, problema seu. Você tá com dor de cabeça, problema seu. Eu quero e acabou. Existem sim muitas questões ainda. E até você citou um caso de que alguns casos de mulheres que acabam fazendo sexo mesmo sem vontade, mesmo que o homem não seja agressivo nem nada, né? Mas assim, acabam fazendo. E o que eu penso que é uma forma desse machismo enraizado que muitas mulheres carregam de eu tenho que, né? Por que você tem que, né? Se você não está com vontade, uma coisa é a gente estar falando aqui, olhando para isso como uma forma de se conhecer, como uma forma de ter mais prazer, né? De ter uma vida sexual melhor. Outra coisa é você fazer sem querer, né? No sentido de eu tenho que. Como é que vai ser bom? Como é que você vai, né, melhorar essa relação com o seu parceiro fazendo coisas obrigadas, né? O que ajuda nessas questões é, às vezes, assim, mesmo que você não queira, você pode tentar brincar nas preliminares, você pode abraçar. E pode ser que o seu corpo desperte, porque é isso que eu percebo. É um corpo meio que adormecido, é um corpo meio que engessado. Então, muitas vezes eu já ouvi isso. Olha, eu geralmente no começo eu não quero, mas depois que a gente começa a brincar, eu começo a me excitar, eu começo a ficar com vontade, eu não tenho mais resistência. Então eu percebo que falta muito essa questão de conhecimento do próprio corpo, mesmo de estimulação. Tá, Falta estimulação do próprio corpo. legal. A Nath E aí, pergunta qual assunto que a gente está abordando, Nath? A gente está falando da sexualidade após os filhos. Eu ainda não sei colocar a bodega velha do título. Vocês acreditam? Como é que faz? O comentário e deixar fixado. Eu vou aprender para as próximas. e você ia fazer uma pergunta, Tati. Ah, eu só ia ler aqui, ó. Não lembro se tinha outra pergunta, mas estava tentando falar sobre orgasmo seguido ou não da ejaculação feminina. Muitas mulheres não sabem disso. Não sei se é uma pergunta ou se é algo pra gente falar. Orgasmo seguido da Então, ejaculação feminina. Tem várias vertentes que falam que mulher não ejaculam. Aí tem um termo em inglês que eu não vou lembrar um nome aqui, é um nome dificinho, meu inglês não é bom, é tabajara, que falam que é uma ejaculação feminina, mas outras abordagens falam que não é. O que é percebível? Eu andei estudando muito sobre orgasmo também,
nós temos mais, em média, uns 9 músculos internos. Uhum. Quando a gente faz trabalhos de pompoarismo, treina todos os dias alguns exercícios específicos e mexe, movimenta esses músculos, é mais fácil de ter orgasmos múltiplos, com maior intensidade. Mas desde que você trabalhe esse músculo e na hora da relação você continue trabalhando este músculo. Então é possível sim, a mulher ela tem em média 9 músculos. O mais famoso é o PB, é um nome difícil de falar, é pubococcígeno. Então é um músculo que a gente faz xixi. Sabe quando a gente faz o prende e solta do xixi? Treinar aquele músculo, né? Prender e soltar, independente de ter xixi ou não, em média, 100 vezes ao dia, todos os dias, vai te dar uma sensibilidade maior neste músculo. E quando você estiver lá na relação e você fizer o mesmo movimento de aperta e solta desse músculo, a intensidade do orgasmo é maior. Tá. Então, isso é comprovado cientificamente e é verdade. As mulheres que fazem aí pomparismo, as mulheres que fazem esse tipo de treinamento, elas têm um melhor desempenho e elas têm uma melhor libido aí em relação ao sexo. Interessante. E até complementando, acho que pra gente encerrando, mas sobre essa questão do orgasmo, eu acho que você já fez algum conteúdo sobre isso, assim, sobre orgasmo na penetração versus de outras formas, né? Se é possível, a mulher sente orgasmo só na penetração? Na verdade, se eu não me engano, as últimas pesquisas que saíram, 1/3 das mulheres elas não sabem nem o que é orgasmo. Meu. É bem cruel isso, tá? Algumas mulheres, elas conseguem sentir o orgasmo tanto na penetração como com o toque do parceiro ou com o seu próprio toque. Algumas mulheres só sentem orgasmo com o toque, sem a penetração, e algumas mulheres elas não conseguem sentir orgasmo nem com a penetração e nem com o estímulo do toque. Então é muito relativo. E tem uma outra coisa, como é que fala? Não é necessário, todas as vezes que o casal transa, sentir orgasmo. Não é que tem que, eu odeio esse verbo tem que, né? Então, o importante é o toque, é o contato. A relação sexual, ela não é só a penetração, não é só o orgasmo, não é o objetivo final. É um caminho a se construir do casal. Então, muitas vezes, as pessoas querem todas as vezes, vou transar 10 vezes por dia e as 10 vezes eu vou sentir orgasmo. Não funciona assim. Não é obrigatório. O que é mais importante é sentir o corpo do outro, sentir o teu próprio corpo, entrar em contato consigo mesmo, se permitir aquele momento de prazer. O prazer não é o orgasmo em si, é toda a situação, né? Toda a vibração do teu corpo. E até porque, como a gente está falando, como a mulher está muito ligada ao estar bem, né? Para ter a relação, para querer, se a gente ficar pensando, tem que ter orgasmo, tem que ter orgasmo, enfim, você fica se cobrando aí que vai ser mais difícil ainda, né? Você não aproveitar o momento e ficar pensando lá no objetivo, digamos, se for um objetivo final. Eu não entendi direito, Tati. A gente estava falando de nós, mulheres, que precisamos estar bem para querer fazer sexo, né? Então, o que acontece se a gente ficar preocupada só em chegar no orgasmo, né? A gente fica mais tensa e aí que fica mais difícil a situação. E aí ele não acontece, não ocorre. E aí eu chamo isso de pico de ansiedade. Ou o orgasmo ele é rápido, que é o que acontece com os homens na ejaculação precoce, excesso de ansiedade, né, aquele forfão, quero chegar lá, aí acaba rápido. Isso acontece muito com os homens, o pico de ansiedade. E com a mulher, essa pulsão, eu quero chegar lá, acaba não chegando. Então acaba perdendo o time, e aí existe um cansaço mesmo do corpo físico, e aí não vai rolar esse orgasmo. Precisa estar relaxado, precisa ser um momento de prazer. Eu já escutei coisas do tipo, eu fico fazendo conta, né? Meu marido tá lá e eu fico fazendo conta, tô pensando nas coisas que eu tenho que fazer. Não funciona. É um momento de estar relaxado, é um momento de estar tranquilo, sem preocupações. Na verdade, a única preocupação é relaxar e sentir prazer, independente de orgasmo ou não. Então, isso também atrapalha bastante. Legal. Gente, mais nenhuma dúvida? Opa, gostei. Tem uma pergunta ali.
É, comenta aqui, Tati, aí você consegue apertar para fixar o comentário. Boa, Nath. É, isso é devido à construção social da masculinidade e feminilidade, o Ariel complementando. Ah, tá. A Magna, tranquilo. Magmangolini. Ó, eu achei uma aqui, ó. Hoje vi um webinar de um terapeuta sexual aqui dos Estados Unidos falando sobre agendar o sexo, tempo de qualidade com o parceiro. Se não tiver vontade, pelo menos abraçar, no beijar e tal. Então, eu não sou muito a favor de sexo com hora marcada na agenda, assim. Eu acho que não combina muito. Eu já ouvi casos de pessoas dizendo assim, era todo, sei lá, toda segunda-feira, vou dar um exemplo, não era isso, mas eu vou dar um exemplo. Era toda segunda-feira das 9 às 9h20. Gente, isso não funciona. Não é assim. A gente não está falando de almoço, de janta, né, de escola. Não pode ser terça e quinta, não é cursinho de inglês, não é? Então, eu acho assim, que a gente pode ter momentos de se encontrar, se vai acontecer ou não, é uma outra história. Mas assim, marcar um dia, né? Toda segunda-feira, horário X, a gente vai transar ou vai brincar. Eu não sei se isso funciona. Eu acho que fica muito mecânico, fica muito automático, acaba não tendo sentimento, não tendo emoção, não tendo prazer. O corpo já percebe, opa, agora é hora de se preparar e pronto. Não tem aquela coisa do estímulo mesmo. Não sei, eu sou meio contra Mas isso. pelo Não sei o menos, que as pessoas pensam. a Nath até falou assim, que não seja pelo sexo em si, mas pelo... Eu acho que se for só para estar junto, porque o que acontece com os casais, eu percebo, enfim, e eu me incluo nisso, mas é que a gente chega em casa e aí cada um parece que vai pro mundo, né? Diferente. Então, sei lá, um vai pro celular, outro vai pro computador, outro vai assistir sei lá o quê, um gosta de futebol, outro gosta de novela, sei lá. E aí fica todo mundo afastado. Aí daqui a pouco, seja com filhos ou sem filhos, né? Aí daqui a pouco tá tarde, daqui a pouco tem que trabalhar no outro dia, e daqui a pouco tem que fazer sei lá o quê. Aí pronto, vira pro outro lado e ninguém nem conversa, nem se toca, nem se abraça, nem faz sexo, nem faz nada. Então, isso é uma outra coisa, é o dia do casal. Pelo menos a gente ter alguns dias pra gente falar, olha, esse horário a gente vai estar junto, fazendo seja lá o que for, ou até transando também. Mas que não seja um encontro marcado toda segunda-feira às 9 da noite, para acabar às 9h30, 9h20. Eu acredito que é válido, sim, o momento do casal, né? De ter um dia para fazer coisas juntos, para conversar, para discutir metas. Eu vejo muita falta de metas em relacionamento. Eu tenho meus sonhos, ele tem o dele, mas nós não temos o nosso de casal. Então, de se acertar, de conversar, de estar junto, de se abraçar. Às vezes assistir um filme juntos. Ah, mas eu não gosto dos filmes que ele gosta. Mas tudo bem, não precisa nem assistir. Estejam lá abraçadinhos, não precisa prestar atenção no filme, né? Ou Então, achar alguma de coisa em estar comum, né? Sei lá, às vezes dois também, gostam também. de comédia, sabe? Ah, um gosta de ação, outro gosta de romance, ok. Mas os dois gostam de comédia, ou os dois gostam de algum seriado, né, em comum. Já vi gente assim que todo domingo, por exemplo, né, os dois, o casal fazem comida juntos, né? E cada domingo tem uma Sim, comida diferente para fazer aquilo juntos, para ter esse momento. atividade juntos ajuda Uhum. bastante, né? Às vezes pode ser uma atividade física, às vezes pode ser uma comida, às vezes pode ser alguma coisa que ambos gostam, algum hobby. Às vezes aliar trabalho, eu já escutei muito isso. O marido viajava muito e a esposa tinha um escritório fixo e aí isso estava inviabilizando o processo, porque eles acabavam ficando muito tempo separados. E aí numa das viagens juntos, ela teve uma ideia, ela conseguiu fazer o escritório dela ser ambulante. Então, para onde ele fosse, ela conseguia levar o trabalho dela, ela reformulou um pouco o trabalho dela, e isso fez com que os dois estivessem mais próximos, mais juntos. Então, muitas vezes é isso, é sentar para conversar e para que a criatividade ela se desenvolva. Né? Então, essa coisa de também viajar também atrapalha muito, não é tão legal, mas dá para se organizar sim. Uhum, bacana.
Então, só complementando, a Tati falou, o que ela fala, essa moça dos Estados Unidos, é que isso aumenta o interesse porque mostra que está valorizando o sexo e o tempo de qualidade com o outro. Ela deu o exemplo de 30 minutos na segunda só para conversar e na quinta 30 de sexo. Eu não sei de verdade se eu conseguir... agora é 30 minutos. Vai, agora é o sexo, né? Tipo, uma atençãozinha básica, né? Acho que vale tentar, né? É, Esse é o esse, modelo, né? Para você. esse estar junto é o que eu chamo de gerar estímulo, né? Do tocar, de abraçar, de fazer uma massagem. Já vi pessoas falando assim, mas eu não sei fazer massagem, não tem problema, né? Passa um creminho na mão, vai tocando, vai apertando de leve, mais forte, vai mudando o peso da mão para que o outro sinta você tocando. Não necessariamente tem que ser uma massagem top da galáxia. A gente não está precisando, não está pedindo um massoterapeuta, não é isso. Mas é que desperte este corpo. O corpo precisa de fato ser despertado. Sim, fato. Sobre o machismo, ainda que a gente comentou, das mulheres, o Ariel fala que penso nesse tema como algo muito estrutural, né? O machismo, que muitas vezes impede as mulheres de acessarem o próprio corpo em detrimento da legitimidade do homem em sua construção e sentido de corpo. Ou seja, talvez porque o homem, né, o corpo da mulher sempre foi meio que posse, né, do homem, né? Então a mulher ainda não se apropriou completamente deste corpo. Também, o que é percebível é que antigamente os casamentos eles eram por interesse, né, de dinheiro. Então as famílias elas casavam por interesse para o patrimônio não se dissolver. Então não tinha amor, não tinha importância do sexo. Geralmente as mulheres casavam para ter filhos e para ser do lar mesmo, e os maridos eles tinham sexo na rua, né, com as prostitutas, com as mulheres que eram as mulheres que eram profissionais do sexo. E aí, com o casamento por amor, por sentimento, por atração sexual, por empatia e por tudo mais, isso muda. É onde as mulheres começam a exigir igualdade, é onde as mulheres começam a exigir respeito, elas querem também sentir prazer, elas também querem ser validadas como mulheres. Isso acontece lá no início, quando eu falei na revolução. Existiu mesmo essa revolução sexual, se eu não me engano, ela durou em média 10 anos, quando as mulheres começaram a ir para a rua, né, a fazer os protestos e querer os direitos de ter o orgasmo, de ter o prazer, de ter resposta, de poder questionar, de não ter que aceitar tudo de cabeça baixa. Então isso começou a mudar lá em 1960 com a revolução sexual, que começou aí a mudar um pouco essa questão, inclusive do casamento. As mulheres elas pararam de aceitar tudo como diziam que tinha que ser. Sim, mas ainda vejo que ainda tem muito que evoluir, né? Tem muito que desconstruir e até pela questão dos antepassados aí que vem, né? Vai se arrastando das gerações. Vejo muitas mulheres ainda carregam muito estigma, muito peso de tenho que, ou não posso isso, ou não posso aquilo, e aí fica nessa prisão. Cissa, eu queria agradecer muito a sua participação. A gente tá chegando no nosso fim, porque falta um pouquinho de tempo para o Instagram cair nossa live, então eu queria que você deixasse aí onde te encontrar, um pouquinho, né, do seu Instagram, do seu contato, onde que você trabalha, consultório físico, atendimento online, enfim. Fala um pouquinho pra gente, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Obrigada a você pelo convite, Tati. Hoje eu atendo no Tatuapé em São Miguel, particular e presencial. Hoje o meu Instagram de sexo e relacionamento é sexo assertivo, tudo junto. E o meu Instagram de psicóloga mesmo é Cissa Geller Psi, tudo junto. Falo em um mais de autoestima, no outro eu falo mais de sexo e relacionamento. E tá tudo muito atrelado, né? Sem autoestima, as pessoas também têm dificuldade de olhar para o corpo, de se sentir bem. Tem uma ditadura muito grande ainda do corpo, desse padrão de um corpo perfeito, magrelo, uma coisa muito surreal. As pessoas às vezes têm dificuldade de confrontar, então muitas mulheres também têm dificuldade de tirar roupa para o marido, às vezes só querem fazer sexo no escuro. Eu já ouvi muito essas histórias. Então isso também atrapalha. É isso. Muito obrigada pelo convite, espero ter ajudado. Ajudou muito, tenho certeza. O pessoal que vai chegando e vai vendo depois, tenho certeza que vai ajudar. Então, nossas próximas lives, teremos lives de autocompaixão e também do mercado de trabalho da mulher, principalmente depois que tem filhos. E eu espero
você nas próximas lives. Obrigada, Cissa. Obrigada, pessoal. Até mais. Beijocas, tchau!